Vamos hoje discutir e até analisar um pouco um filme que pertence ao catálogo da Disney, que vai nos ter como nossa protagonista uma garotinha que se transforma em um panda vermelho. E aí, vocês já conseguiram identificar qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Red, Crescer é uma Fera lançou esse ano no catálogo da Disney+, e vai nos levar a acompanhar a protagonista May, que é uma jovem garotinha que tem 13 anos e que é de uma família bastante conservadora, vamos assim dizer. Então é interessante isso, já que a gente já vai começar nesse sentido que a May, ela vem de uma outra cultura. Eles moram em Toronto, no Canadá, mas a família dela pertence, eu acho que China, Xangai, algum desses lugares. Gente, peço perdão que essa parte eu não lembro mesmo. Então é uma família um pouco mais conservadora. Um dia ela acaba dormindo e acordando como um panda vermelho. E a partir daí é que a gente vai começar a acompanhar toda essa história da May. Gente, eu acho que esse filme Red, Crescer é uma Fera é muito interessante, porque ele tem uma discussão bastante peculiar. Na verdade, todos os filmes da Disney com a Pixar sempre tem uma história, um ponto mais interessante do que aquela parte de animação. Nós vemos sim aquela animação que é pra criança, aquela parte que ela acha engraçadinho, que se mata de dar risada e tudo mais, mas nós quando já somos mais velhos, pegamos pequenos detalhes que quando somos crianças apenas não enxergamos. O que é interessante é que esse roteiro teve uma equipe exclusivamente feminina. Até a própria diretora é uma mulher. Foi a primeira diretora que era de cor. Então é interessante isso já nesse sentido, gente, porque nós já vemos essa diferença. Outro ponto bastante peculiar nessa história é que a própria diretora, ela contou que ela sim baseou algumas coisas da história dela, ela se baseou a vida dela para poder criar o roteiro de Red. Então ela disse que sim, teve um momento na vida dela que a mãe dela acabou se disfarçando para acompanhar, para ficar espionando ela quando ela era adolescente. Que é o que exatamente acontece com a May nessa história. Quando a May, ela acaba despertando esse panda vermelho, a mãe dela começa a espionar ela. Então é interessante. Gente, porém, esse contexto do panda vermelho, na minha opinião, ele vai muito mais além do que a história nos é apresentado. Nos é apresentado no roteiro, nessa história da Disney, que o panda vermelho é uma coisa que vai passando de geração para geração somente para mulheres e que surgiu bem na época em que a China, como falei, gente, perdão, eu não lembro, tá? Eu não lembro qual era o período também em que eles estavam em guerra e a primeira mulher acabou pedindo para os deuses um modo de proteger a sua família. E o que eles fizeram? Eles deram esse espírito desse panda para proteger a família. Então é interessante isso, gente, nesse contexto de já mostrar aquela questão de proteção, de se preocupar com a família. Então nós já temos um ponto a mais do que além daquela historinha. Diferente de que normalmente a gente vê uma história da Disney que é uma maldição, vamos assim dizer, é um feitiço. Essa é uma questão que foi dada para uma das primeiras mulheres da família que queria proteger a sua família. E daí foi passando de geração para geração o panda vermelho. O que é interessante nesse contexto do panda vermelho é o momento em que ele aparece. Eu vou ser sincera, o primeiro momento em que ele apareceu na história era quando realmente ela já era uma mulher adulta que queria proteger as suas filhas. Então solicitou aos deuses que desse um modo para que ela pudesse proteger a família. Porém, com as próximas gerações que foi se passando, o panda vermelho não tinha mais a utilidade de proteger, vamos dizer assim, a família de uma guerra. Então ele acabou se transformando, no meu contexto, você vendo isso, um outro modo de enxergar. Aquela transição de criança para o adolescente, em que você está deixando de ser aquela criança e começando a entrar no mundo adulto. Então eu acho que é bastante interessante esse ponto, esse contexto. E a gente começa a ver isso justamente já no começo da história, com a May, que ela vai contando que ela consegue fazer tudo, ela pode fazer tudo que ela quer, porém na casa dela, ela respeita todas as tradições, respeita a mãe dela, mas ela já está mudando passando daquela
naquela fase em que ela não é mais uma criança e ela quer ter os desejos dela, ela quer seguir o que ela quer. Então ela começa a passar pela transição de que ela está envelhecendo. E a partir daí é que surge o Panda Vermelho. Então eu acho que esse ponto desse filme é muito interessante mesmo, gente. É magnífico mostrar essa transição dessa parte, vamos dizer assim, de criança para começar a ir para a parte adolescente e a parte juvenil. Então a gente vê isso. Nós vemos também os outros contextos daquela questão das meninas que começam a querer se interessar pelos rapazes, pelos meninos, de querer namorar. Então você vê essa transição. Mas a May é de um modo diferente. Ela transparece essa transição com a presença do Panda Vermelho. Outro ponto interessante desse filme é a época em que ele está se passando. Ele lançou em 2022, porém o filme se passa em 2002. Por quê? Era justamente a diretora queria mostrar aquela questão da época de bandas, daquelas boy bands. Então vocês veem que a May é fã da Four Town, que não tem 4, tem 5, se eu não me engano, no grupo, eu acho que é isso. Então é aquela questão de mostrar que justamente nessa época de 2002 nós tínhamos uma porrada, uma pancada de boy bands, ou até a questão do bichinho virtual, que a May também tem. Então assim, é um contexto que vai demonstrar a época em que esse filme está se passando. Ele se passa há muito mais tempo do que a gente imagina. Então ele se passa basicamente, eu acho que há 20 anos atrás. Então assim, é interessante a gente estar em 2022 e vendo uma ideia de um filme que passa em 2002. Outro ponto interessante nesse filme que ele vai nos trazer é a questão da amizade. Eu acho que praticamente todos os filmes da Disney com a Pixar é sempre isso. Um foco também muito de amizade. Mostrar que você escolha amigos que te aceitem pelo que você é. Seja do jeito que você é, não importa como você é. Portanto, que eles aceitem. Então a gente vê uma amizade muito grande da May com as próprias amigas, em que, por mais que a May tenha essa questão do panda, elas aceitam isso. Porque a May é a May, é isso. O panda faz parte dela. Então é isso que é interessante. Aí também a gente vai para uma outra questão. Você aceitar como você é. Não só os teus amigos aceitar, mas você aceitar os seus defeitos. Você não é perfeito. Então você tem defeitos e você precisa aceitar isso. E eu acho que é por essa questão que vai também a questão do próprio tamanho dos pandas. Que eu vi um outro youtuber falar, e eu acho que eu concordo bastante com ele, nessa questão do tamanho do panda. Porque a mãe da May era o maior panda que existia, enquanto os outros não tinham. Justamente por aquela questão de você ter a repressão que você sofre e a questão de se aceitar. Você vê muito que a mãe da May, ela, diferente das tias, parece ter um medo maior da mãe do que as próprias tias. Então eu acho que a repressão dela, da própria mãe dela, foi muito maior do que a da May. Por isso que o panda era gigante. Porque a May, estando no colégio, ela podia ser quem ela era, diferente de quando ela estava em casa. Então eu achei, acho que uma ideia muito interessante dessa questão de você ter aquela questão de uma repressão, o panda representar isso, e você ser alguém diferente no ambiente, mas a mãe dela não teve essa possibilidade. O que nos leva a outra questão de você aceitar, você decidir o que você quer, que é aquela questão, quando a gente é criança, o que mostra nesse filme é aquela questão de que a gente sempre vai querer fazer aquela questão de estar sempre com os pais. Minha mãe quer fazer que eu faça balé, então eu vou fazer balé. Mas quando a gente começa a crescer, a gente quer às vezes seguir um caminho diferente dos nossos pais. Que a gente não precisa seguir os mesmos passos que os nossos pais. E isso também demonstra o filme. Então, gente, eu vou ser bem sincera. Eu acho que esse filme, Red, Crescer é uma Fera, é assim um ensinamento de vida como qualquer outro filme da Disney com a Pixar. Porque, na verdade, até o próprio título já demonstra isso, que é uma questão de que a May, ela está crescendo, ela está começando a tomar as rédeas da vida dela, por mais que sim, ela vai errar, ela vai cometer erros, mas vai ser ela vai aprender com esses erros. E a gente vê isso também no próprio filme, em que ela comete erros, em que o panda, ele aparece pelas emoções. Então, é o modo de toda aquela
aquela transição de como ela tá crescendo, ela tá tendo dificuldades em algumas coisas, ela começa a ficar com raiva de outras coisas e demonstrar isso dessa forma do panda. Então assim, é muito legal isso, esse contexto de como esse filme trabalha toda a transição da parte infantil pra parte madura, pra parte jovem que a Mei está se transformando, está chegando. Um outro ponto também muito legal é a questão da inversão de papéis que nós temos nesse contexto. Aquela questão de que quem cuida da casa, quem é, vamos dizer, o chefe de família neste filme é a mãe da Mei, enquanto o pai dela é um excelente cozinheiro, ele cuida muito bem da casa. Eu acho que é uma ideia muito interessante nesse filme mostrar aquela questão de inversão, inverter os papéis, que a mulher também pode ser o chefe de família, ela também pode cuidar da parte maior, enquanto o marido fica ser um dono de casa, vamos dizer assim, cuidar da casa. Isso não faz de você menor. Então assim, é muito interessante esse trabalho. Então assim, se você ainda não assistiu, gente, Red, Crescer é uma Fera, assista, porque é muito divertido. Ele tem uma lição de vida surpreendente, toda com essa questão do panda, a transição, e também o panda vermelho, gente, é muito lindo, é muito fofo. Então essa transição de mostrar a Mei saindo dessa parte infantil e começando a entrar num novo mundo e que ainda é desconhecido pra ela, é fabuloso. Assiste, se você tem filho, assiste com a criançada, que vale muito a pena mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Red, Crescer é uma Fera, o que você achou? Quais são os pontos interessantes que você pegou? Ou se você conseguiu pegar easter eggs, porque eu não vi muito nessa parte de easter eggs, o que você pegou? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!